Estamos gravando, então, boa tarde mais uma vez. Hoje, nesse assunto, que é um assunto que eu considero bastante importante, né? É um recorte dele, que é equilíbrio químico. Na verdade, se a gente fosse falar de todo o equilíbrio químico, como eu sempre falo para vocês, química geral aborda todos os assuntos, né? Então a gente faz um pouco de cada um, as partes mais importantes de cada um, mas se a gente fosse falar de todo o equilíbrio químico, equilíbrio iônico, a gente poderia ficar aí umas 4 aulas tranquilamente, né, para fazer exercício, para trabalhar com os conceitos. Então, a ideia é entender o principal, né? O que é equilíbrio, quando ele acontece, como é que ele é estudado. Esse assunto fecha um bloco, né? Mais um bloco, nosso segundo bloco. Nós entramos daí na semana que vem na entrega da segunda avaliação, né? Então eu mando para vocês até o começo da semana lá as instruções, vocês têm até o dia da aula, final do dia, né, para entregar a avaliação, no mesmo esquema que a gente já tinha combinado, tá? Já tinha falado isso, já foi da outra vez. E aí, depois, na outra semana, nós entramos no último bloco, né, com termoquímica, cinética e eletroquímica, e aí fechamos, né, fechamos o semestre. Então, aquilo que parecia longo está acabando, né, tá? Algumas pessoas me mandaram e-mail com dúvidas, né, de estequiometria, alguns eu consegui responder, outros não, mas de qualquer maneira, né, quem me mandou, foi me mandando, eu fui respondendo na ordem. Então, quem me mandou agora recente, eu ainda não consegui abrir, mas eu já vou responder logo, logo. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, aproveite aí já para se organizar para mandar também, porque senão não adianta deixar tudo acumulado aí, não vai dar tempo de eu ver as coisas aí antes da avaliação, tá bom? Bom, hoje a gente entra num assunto de equilíbrio químico, tá? Então, vocês vão ver que tem muita coisa de equilíbrio químico que confunde os conceitos com cinética. Mas, na verdade, são duas coisas que caminham paralelamente, caminham juntos, na verdade, mas são abordagens paralelas. Então, equilíbrio é uma coisa, né, tem algumas abordagens que vão abraçar a cinética, mas não são conceitos associados de forma direta. Tá? Então, a gente precisa entender bem o que é equilíbrio para depois não confundir com os outros conceitos que a gente vai aplicar equilíbrio químico. Tá? Então, o primeiro ponto é, né, a gente vai representar equilíbrio químico. Então, não se preocupem por enquanto, né, o que é equilíbrio, como que acontece e tal. A gente precisa entender que é uma representação. Então, a gente vai sempre lembrar que o básico da coisa é, né, reagentes formando produtos. Tá? Então, esse aqui é o caminho que a gente conhece, né? É uma reação química. Então, isso aqui representa para nós, né, uma reação química através de uma equação química, né? Então a reação química é representada através de uma reação química. E aí a gente tem algumas possibilidades de setas, tá? Então, por exemplo, esta seta aqui é uma seta unidirecional. O que é uma seta unidirecional? Uma seta unidirecional é aquela que mostra que a reação só ocorre nesse sentido. Então percebam, um ponto importante a gente já descobriu, que quando a gente fala de equilíbrio químico, a reação vai ocorrer em dois sentidos. E nesses dois sentidos, a gente vai ter reagentes formando produtos e produtos voltando a ser reagentes. Tá? Então, vai ocorrer como se fosse um vai e vem. Tá? É um ida e volta. Beleza? E aí, quando a gente fala em vai e vem, ida e volta, é muito comum que a gente confunda as representações. Tem 3 tipos de representação possíveis, mas não todas valem para equilíbrio químico. Tem a representação 1, representação 2 e a representação 3.
Tem uma delas que está errada. Uma delas não é de equilíbrio químico, tá? Aí depois já explico as outras duas. Alguém sabe qual delas não é de forma alguma de equilíbrio químico, que está errada? Temos várias opções, ó. A 3, a primeira, a última. Se alguém souber, aqui se refere a errada também. A 3 não é de ressonância. A 3. E aí? Mais alguma? Alguma opinião divergente? Argumento errado porque eu nunca via. É um argumento fraco, mas é um argumento que eu ouço muito. Né? Tá errado porque eu não conheço. Né? É igual aquele argumento vago aquele argumento inválido, né? De falar assim, eu não sei quando começou a batalha tal porque eu não era nascido, né? Então é mesmo, passa perto, tá? Mas esse que eu nunca vi pode ser um indício, né? Não é um argumento fraco, pode ser um indício, vamos chamar assim. Mas na verdade, ó, aproveitar já as colocações aí de vocês. Então, na verdade, nenhuma das três aqui é unidirecional, né? Ó, se a gente observar, as três aqui têm apontado para os dois lados, né? Então, as três vão mostrar dois caminhos possíveis, né? A errada aqui do processo é a 3, tá? E aqui se refere a 3 exatamente à ressonância. Não é um assunto aqui da nossa disciplina, mas para quem quiser lembrar o que é ressonância, ressonância tem lá a representação do benzeno, né? Que são as duplas ligações conjugadas que estão tanto em dois carbonos quanto nos outros dois ao mesmo tempo, ou seja, né, elas não estão localizadas, né? É por isso que a gente representa o benzeno com aquela bolinha, tá? Então esse aqui essa seta aqui é para ressonância, é uma seta muito usada em química orgânica. Consequentemente, eu estou dizendo para vocês que as outras duas estão certas. Tem uma delas que está mais certa que a outra. Alguém sabe qual que é exatamente a de equilíbrio químico? A outra pode ser usada, é muito usada, mas a rigor, não estaria correta. Qual é exatamente o equilíbrio químico? A 2, tá? Pelo jeito, vocês já têm alguns já têm uma noção do equilíbrio químico, né? Já conhecem um pouco aí a história do equilíbrio químico, né? Então, essa aqui é a correta, tá? Essa aqui tá correta, não é uma coisa que é absurda, tá? Mas se você for conversar com alguém que trabalha com equilíbrio químico, você vai entender, a representação do meio é a única aceita. Então depende muito. Por exemplo, você vai falar aqui na disciplina, a gente vai achar material bibliográfico aí, livros que vão mostrar qualquer uma das duas. Você tem que entender que vai muito da literatura, muito da pessoa que levou rigor ou não. Agora, a outra, ela é estritamente de equilíbrio químico, tá? Então perceba, ó, o que vai mostrar, né? O que a gente tem como leitura para equilíbrio químico? Que quando a gente tem essas setas bidirecionais, né? Então, ou seja, esses dois caminhos, a gente vai ter sempre reagentes, produtos, que vão simbolizar exatamente isso que a gente mostrou aqui em cima, tá? Que a reação é desenhada num sentido e no outro. Quem que a gente vai desenhar na ordem? A gente vai desenhar na ordem que a gente está estabelecendo que ela acontece primeiro, né? Então ela começou com aqueles da esquerda como reagentes, formaram produtos e atingiram o equilíbrio. A gente já vai entender o que é atingir o equilíbrio, tá? Até aqui, né? O que a gente tem de informação? Que existe um momento inicial da reação. Então, nesse início da reação, a gente só tem
reagentes. Após um tempo, toda a reação vai, né? Então vamos colocar aqui no desenvolvimento da reação. E no desenvolvimento da reação, os reagentes são consumidos e os produtos formados. Só que aqui vai ser a etapa que a gente vai começar a observar a possível formação do equilíbrio químico. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, essa frase que eu desenhei, que eu escrevi aqui, está dizendo que começa a ter reagentes e produtos. Só que uma parte desses produtos, né? Então vamos circular aqui, ó. Volta a ser reagente, que é, que é o caminho que eu desenhei aqui para vocês. Ó, os reagentes vão se tornando produtos e assim que os produtos são formados, uma parte deles volta a ser reagente. Tá? A gente vai entender isso com os exemplos. Né? Então, a ideia principal agora é entender que não é isso. Reagente virou produto, parou a reação. Agora um pouco de produto vira reagente. Não, é dinâmico. Tá? Então, nós temos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático. Equilíbrio não, né? Equilíbrio. E o equilíbrio dinâmico. E o que é o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico? O equilíbrio estático é o equilíbrio parado. Então, vocês vão talvez ter a melhor representação, uma balança, né? Deixa lá os objetos, tem massas semelhantes, é o equilíbrio. Atingiu o equilíbrio, parou. Tá? Equilíbrio dinâmico é quando algumas coisas, né? Então, algo se mantém constante, tá? Então, algo se mantém constante naquele sistema, e a gente vai entender daqui a pouco quem se mantém constante e o que é constante, mas uma observação, talvez a mais importante aqui da... Opa! Talvez a mais importante da aula de hoje. A reação não para. Tá? Então, não é acontece uma coisa, para, depois acontece outra. Vai tudo ocorrendo ao mesmo tempo. É isso que a gente tem que entender. Naquele sistema, tudo ocorre ao mesmo tempo. E vamos tentar entender, passo a passo, como que é um equilíbrio e o que é o equilíbrio efetivamente. Tá? Então, aqui tem muita informação, então nós vamos passo a passo aqui nesse gráfico. Vou até diminuir um pouquinho, daí fica mais fácil para rabiscar. Beleza. Não, Gabriel, para reação química a gente não usa o equilíbrio estático. Tá? Equilíbrio estático são sistemas físicos. Sistemas físicos de balança, sistemas de equilíbrio de matéria, vamos supor, matéria que eu digo, de materiais que param. Né? Então, numa reação, quando ela faz uma coisa e vira outra totalmente, é que ela não atingiu o equilíbrio, ela não tem sistema de equilíbrio. Tá? Então, para reações, vou até aproveitar a sua fala, vou fazer um destaque aqui para a gente deixar isso registrado aqui. Ó. Opa, hoje está tudo meio torto aqui. Vamos aqui. Para reações químicas, só o equilíbrio dinâmico. Tá?
Equilíbrio estático para sistemas físicos em geral. Físicos, a gente vai imaginar sempre macroscópico matéria, né? Então, matéria por matéria tem nos dois, mas o equilíbrio dinâmico é nos sistemas aí moleculares, microscópicos, como queiram chamar, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto é, essa aqui é a nossa reação, tá? Então, a nossa reação aqui é uma conversão. Então, vamos ver aqui. É uma conversão entre N2O4 formando duas moléculas de NO2. Tá? N2O4 é um dímero, quer dizer, um NO2 ligado a outro NO2, formou N2O4. Quando separa, forma dois NO2. Tá? Então, o que está dizendo? Que no sentido de ida, né, sentido direto, que a gente vai chamar, ou no sentido da leitura, o N2O4 forma 2 NO2. Tá? Então, esse é o nosso sentido direto. O contrário, que é o sentido inverso, está dizendo para nós que 2NO2, duas moléculas de NO2, formam um dímero de N2O4. Então, esse aqui é o nosso sentido inverso. E aí, os dois unidos formam, então, o equilíbrio químico dessa maneira. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte. Quem vai começar a reação? Ou seja, para começar a reação, alguém precisa existir. Quem existe? O reagente. Ah, professor, mas se for olhar para qualquer um dos lados, os dois podem ser reagentes. Sim, mas nós sempre vamos ler na forma como ela está escrita. Tá? Então, a seta vai representar que ela ocorre nos dois sentidos, mas quem vai começar a reação, sempre no sentido da leitura. Então, aqui para nós, na forma como está, significa que fazer mais para a outra lateral aqui. Isso. Significa que o dímero, que é o N2O4, forma 2 mols de NO2, tá? Então é 1 formando 2, beleza? Se é o dímero que começa a reação, vamos olhar para dois momentos da reação aqui bastante importantes. Na verdade, a gente vai olhar para vários momentos da reação, mas vamos olhar para este pedaço aqui. Deixa eu ver se ao invés de rabiscar assim. Esse pedaço que eu estou destacando, e eu vou trabalhar com ele por um tempo aqui, se a gente olhar o eixo, ó, o eixo X é o tempo, certo? Então, isso aqui para nós é o tempo igual a zero. Tempo igual a zero é o início da reação, tá? Se é o início da reação, o que, que nós temos? No início da reação, nós temos, olha lá a curva, essa curva em azul, então, é do N2O4, tá vendo? Então, a curva aqui, ó, deixa eu circular, grifar aqui mais fácil. Essa aqui, ó, em azul, né, a curva em azul é do N2O4. A curva em vermelho é do NO2. Tá? Isso já está desenhado aqui para nós. Então, se a gente olhar nesse primeiro fragmento aqui da reação, no tempo zero, vamos olhar cada um dos lugares. Ó. O N2O4, ele está numa quantidade, certo? Aqui é o N2O4. E o NO2, embaixo onde eu estou circulando, também está numa quantidade. O N2O4 está numa quantidade que a gente não sabe, não tem valores aqui, né? Então ele está numa determinada quantidade. Só que percebam, ó, acompanha a curvinha em azul aqui. Vou até acompanhar com a mãozinha aqui, ó. Acompanha a mãozinha. Depois de um tempo vai passando, essa quantidade vai só diminuindo, certo? Se vai só diminuindo, significa que no início da reação ele está na quantidade máxima. Porque afinal é quanto eu coloquei. Depois que eu monto uma reação, não tem como formar reagentes.
Não tem como aumentar a quantidade de reagentes. Eu coloco lá uma quantidade de reagente. Aquilo só tende ou a ficar como está, se não nada reagir, ou consumir, diminuir a concentração. Não tem como eu colocar lá uma quantidade e aquilo aumentar de massa. Né? Não tem como surgir massa aqui, tá? Então, o N2O4 está nesse tempo zero em quantidade máxima. E o NO2, aqui embaixo, consequentemente, no início da reação, não formou nada ainda. Então, NO2, zero, né? Não tem ainda. Tudo bem? O que vai acontecer depois? Então, vamos olhar antes dessa linha tracejada aqui, tá? Não vamos nos preocupar ainda com o que acontece com a linha tracejada. Olha só. Para o N2O4, que é essa parte roxa aqui, para o N2O4, o que está acontecendo? Vou fazer o seguinte. Vou grifar, é mais fácil. Ó, o N2O4 é essa grifada aqui que eu estou dando em amarelo. Tá vendo? Certo? O que significa isso? Significa que para o N2O4, no início eu tinha a quantidade máxima. Se vai acontecer uma reação química, essa quantidade vai diminuindo. Então está quantidade de N2O4, que é o meu reagente. Volta lá. E o que está acontecendo com o meu NO2? Bom, vamos olhar a curva dele. O NO2, olha lá, ó. A quantidade dele também está variando. Só que está aumentando, né? Então é o meu produto que está tendo a quantidade aumentada, certo? Então aqui eu estou aumentando a quantidade de N2O4, que é o meu produto. Tá? Então, até aqui o que nós temos? Uma parte da reação, uma parte do meu sistema sendo consumido, outra parte sendo formada. Beleza, então quer dizer, uma está aumentando, outra está diminuindo. De repente, vamos fazer um recorte agora aqui, né? De repente, se a gente olhar, ó, aqui eu vou fazer um destaque. Ó, nesse quadrado rosa aqui, o que aconteceu com cada uma das concentrações? O N2O4 parou de diminuir a concentração, entrou numa linha reta. O NO2 parou de aumentar a concentração, entrou numa linha reta. E aí a tendência, quando a gente olha isso, é falar, bom, se ficou uma linha reta, alguma coisa está constante. Quem está constante? Olha lá, ó, vou destacar até a palavra. Quem está constante é a concentração. Então, neste pedaço aqui, a concentração fica
constante. Tá? Concentração fica constante tanto para reagentes quanto para produtos. Não tem como ficar constante só para um ou só para outro, tá? Antes da gente continuar, até aqui, como eu falei para vocês, né? Hoje tem uma quantidade bem grande de informações. Até aqui, como estamos? Quando fica constante a mesma quantidade que vai de um, volta para o outro. Já chegamos nesse ponto, já vamos chegar lá, tá? Mas é bem por aí, Paulo. É bem nesse sentido, tá? Na verdade, o que a gente vai ver é que a proporção se mantém constante, né? A mesma quantidade que se forma é a mesma quantidade que se consome. E isso vai refletir num termo que a gente vai chamar de velocidade, tá? Por enquanto, tá tudo bem? Tudo bem, tá? Beleza? Então tá, a gente já chega ali na questão, tudo ok? Então tá bom, tá? Qualquer coisa, vão interromper, podem interromper em tempo real aí, viu? Às vezes fica uma dúvida ali no momento, tá? Bom, e aí o que acontece? Essas concentrações ficaram constantes, perceba. Vamos colocar aqui algumas observações, ó. Concentração fica constante. Quando as concentrações ficam constantes, as concentrações são iguais. Olha só olhar aqui o gráfico, tá? Olha os valores, né? O valor de x, né? Desculpa, do valor de y, né? O valor correspondente a y ali. Ó, elas estão constantes, mas uma está mais para cima que a outra. Então, quer dizer, uma é 4, a outra é 2. Uma é 12, a outra é 6. Qualquer coisa, sabe? Uma é 18, a outra é 7. Elas têm valores distintos, mas dá para ver que uma é maior que a outra. Então, elas são constantes, mas não necessariamente iguais, tá? Então, a regra é, concentrações são iguais? Podem até ser. Tá? Podem até ser, mas não precisam. A gente diz que são constantes nas proporções. Isso, a gente vai ter uma proporção em relação à estequiometria. Isso mesmo, Paula, tá? A estequiometria da reação, né, se a gente quer ver, eu já vou tentar fazer uma relação aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver bem para esse gráfico aqui, porque ele é mais para a gente destacar o equilíbrio, né? Não os valores de proporção. Mas se vocês observarem, nesse mesmo tracejado, né, nesses tracejados aqui, azul e amarelo, nesses intervalos onde um aumenta e outro diminui, percebam que a inclinação da curva é diferente de um para outro. Por quê? Porque a proporção é 1 para 2, tá? Então aqui, ó, é 1 para 2, tá vendo? Então, quer dizer, se é 1 para 2, a inclinação da curva vai numa proporção, a outra vai em outra, tá? Então, tem relação exatamente com a proporção da estequiometria, certo? Bom, e aí, a questão é, podem ser iguais? Podem. Precisam ser iguais? Não. A relação é que as concentrações ficam constantes, tá? E quando essas concentrações ficam constantes, a situação, a condição para que elas fiquem constantes é que as velocidades sejam iguais. Eu quero dizer com velocidade sejam iguais. Quando a gente tem uma reação em equilíbrio,
a gente tem a velocidade 1 e velocidade 2, tá? Velocidade 1 é referente a A formando B, velocidade 2 é referente a B formando A. Então, para o equilíbrio químico, V1 tem que ser igual a V2. Ou seja, quando o equilíbrio é atingido, as concentrações ficam constantes e as velocidades da reação direta e inversa são iguais. Com essa última fala, eu resumi equilíbrio químico. Tá? Então, condições para que haja equilíbrio químico, né, para que exista a condição de equilíbrio. Deixa eu ver se fica muito pequenininho, mas só para dar uma ideia geral aqui por enquanto. Que as concentrações sejam constantes e que as velocidades da reação direta e inversa sejam iguais. Tá? Beleza. Aí, o ponto é, em algumas situações, então a gente vai ter três tipos, né, três tipos possíveis de gráfico. Tá? Vou tentar bem esboçar aqui para vocês, né? Não vou desenhar os gráficos. Todos eles são concentração por tempo. Tá? Concentração, tempo, concentração, tempo e concentração por tempo. Tá? A gente tem quais possibilidades? Uma delas é fazer o que aconteceu aqui, né? Reagente e produto, né, ali e reagente, tá? Que é a condição que a gente viu ali em cima no exemplo. Outra possibilidade é essa quando as concentrações são iguais no equilíbrio. Elas têm que ser constantes, mas elas podem ser iguais. Então, quando elas são iguais, acontece isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso produto sendo formado e esse aqui é o nosso reagente sendo consumido, tá? Opa, alguém? Não? E a última opção é essa aqui. Tá? Percebam, qual é a condição para que exista equilíbrio químico? Que as concentrações fiquem constantes. Então, vamos observar se tem condição de equilíbrio químico aqui. Ó. Aqui tem, né? Mais ou menos a partir daqui, ó. Tá? A partir daqui, ó, passa a ser constante. Condição para equilíbrio químico, mais ou menos a partir daqui, onde as concentrações passam a ser constantes e neste segundo caso também são iguais, mas é uma coincidência, tá? E aqui, mais ou menos a partir daqui, ó, onde as concentrações passam a ser constantes. Então, quer dizer, essa região aqui, né, para as três condições, que é o início do equilíbrio químico. Tá? Aqui também e aqui também. Então, as três condições têm o que equilíbrio atingido. A única diferença é que as concentrações não têm uma regra, tá? Então a pergunta da Paula foi: quanto mais reagente, maior a velocidade? Existe essa relação? Existe a relação, quando a gente for falar de cinética, a gente vai ver que concentração de reagentes afeta, né, pode afetar a velocidade da reação. O que vai determinar isso? A gente vai ter um termo chamado ordem de reação. O que é a ordem de reação? É levar em consideração quem influencia a velocidade, né? Por exemplo, vamos imaginar... vocês querem passar na disciplina de Química. Então, o que influencia na passar na disciplina de Química? O quanto você aproveita da aula, o horário da aula pode influenciar, nem tanto quanto, mas pode. O quanto você gosta da disciplina influencia um pouco também. O quanto você estuda influencia bastante. O formato da disciplina, se é remoto ou se é presencial, pode afetar também. Agora, o terremoto no Japão influencia?
Não, ele pode estar acontecendo ao mesmo tempo, mas não influencia. Então, quer dizer, a ordem da reação diz o quê? Quais daqueles reagentes que participam vão efetivamente influenciar na reação. Então, tem alguns reagentes que você muda, a quantidade deles aumenta e a velocidade não muda em nada. Por quê? Porque eles não interferem na velocidade da reação. Então, assim, em regra geral se eu aumentei a concentração, a tendência é que a reação seja mais rápida. Mas muitas delas não levam em consideração uma proporção tão direta. Show? Então, fechou, tá? Oi, diga, Aline, pode falar. Ou pode escrever. Uhum. Posso sim, já volto. Vou aumentar aqui para vocês. Aqui. Esse gráfico é referente ao sentido direto. É o consumo de N2O4, então N2O4 está diminuindo a concentração e formação do NO2. O NO2 está aumentando a concentração, então ele está sendo formado. Mas se não está claro, me pergunta. Tá? Se está gerando alguma dúvida, alguma coisa, me fale. Sim? Então tá, mas não tem problema, viu? É fácil a gente trocar as informações aqui, então se qualquer coisa vocês me falem que eu volto. Tá? Percebam. O que a gente tem aqui, então, é o equilíbrio atingido. Ó. É que é exatamente o que aconteceu. No gráfico fica bem bonitinho, né? A linha reta mostra a concentração constante. Então, existe uma relação, e aí a gente vai trabalhar daqui a pouquinho com ela, né? Que é uma relação matemática desta região aqui, né? Vamos chamar assim. Tem, claro que tem. Que é a constante de equilíbrio, tá? Por que constante de equilíbrio? Porque para determinar a constante de equilíbrio, eu posso pegar dados de qualquer lugar dessa região rosa aqui, porque está tudo igual, a concentração não muda mais. Então, se eu escolher um dado aqui do começo, ó, vamos supor, eu escolhi esse tempo aqui que eu vou tracejar agora. Tá? E eu escolhi, o outro vai lá e escolheu outro tempo, escolheu lá no final. Os dados vão ser os mesmos, tá? Por quê? Porque a concentração é constante, a concentração não muda. Se eu fizer isso antes do equilíbrio, olha só, a cada momento, vamos pegar um intervalo aqui, né? Vou fazer alguns x. Ó, 1, 2, 3. E aqui o x correspondente na curva azul. 1, 2, 3. Percebam que se eu escolho esse primeiro aqui, ó, e alguém escolhe esse segundo, nós já estamos falando de concentrações com valores diferentes. Então não existe uma constante, não existe nada que não mude. Aqui sempre muda. Aqui no segundo caso não. Nesse segundo caso aqui, né, nessa região rosa aqui, né, nessa região aqui rosa, todas as concentrações estão constantes. Então por isso que a gente tem a determinação da constante de equilíbrio, tá? Então porque é um valor constante quando a reação atingiu o equilíbrio químico, que é onde as concentrações permanecem constantes. Tá? Eu sei que tem um monte de palavra que se repete aí, mas a ideia é essa mesmo. Tá bom? Vamos ver. Tá. Aqui. Beleza. Pergunto. A gente olhou bastante o gráfico, né? Fizemos várias considerações, mas a minha pergunta é: nesse gráfico aqui, existe um ponto de interseção, tá? Então, vamos reproduzir ele aqui embaixo. Aqui é um ponto de interseção. Naquele gráfico ali em cima, tem um ponto de interseção, ó. Aqui onde eu estou circulando. O que é este ponto?
Vou voltar lá no gráfico só para localizar, para não ficar muito poluído. Ó. O que é o ponto de interseção? Daí Ana diz que são valores iguais de concentração. A Aline diz que atingiram a mesma concentração. O que mais? Mais alguém? Concorda, discorda? Acha que é outra coisa? Paula concorda. Las concentraciones iguales. Oi? O sea, cuando ese punto significa que las concentraciones son iguales. O ponto... Tá. Reativos. O Diego diz para nós, então, que o ponto de interseção é onde as concentrações são iguais. Bom, então, vamos lá. Neste ponto, é exatamente isso. Onde as são iguais. E apenas isso, tá? Ó, nesse aqui, nesses 3 gráficos que a gente desenhou, existem 3 possibilidades. No primeiro, tem um ponto de interseção onde as concentrações são iguais. No segundo, as concentrações no equilíbrio são iguais, coincidentemente. E no terceiro, em nenhum momento as concentrações são iguais. E ponto, é só um ponto no gráfico. Por que eu digo isso? Porque as pessoas adoram achar ponto de interseção. Se as curvas se cruzaram, aquilo ali é resposta para o universo. Ponto se cruzou é equilíbrio químico, é pH, é cinética de ordem que a gente quiser, é equilíbrio térmico, é tudo. É só cruzar a linha, tá? Então, não. Pontos de interseção, nesse caso aqui, são apenas coincidências. Apenas pontos onde as concentrações se igualam numericamente. Nada além disso. Tá? Não determina equilíbrio, não determina tempo de reação, não determina velocidade, não determina nada. Tá? Pode ser um dado? Pode, se a gente precisar dele. Mas se a gente não precisar aqui para o equilíbrio, ele não vai ser usado especificamente. Bom. Beleza? Até aqui. Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Quer que volte em alguma coisa? Não? Tá. Mas, ó, perguntem, hein? Não deixem de perguntar. Bom. E aí o ponto é, né? Tá. Aí a gente precisa expressar a constante de equilíbrio. Então, aquele valor que está ali em cima, ó, que a gente deixou para falar depois, da constante de equilíbrio, aqui, ó. Tá. É uma relação que a gente tem entre reagentes e produtos. Vou colocar aqui no próprio exercício, que fica mais organizado. Pero. Pode ser que eu pero. Peraí, vamos voltar. Aqui. Diminuindo N2O4. Tá diminuindo a quantidade de N2O4. Isso. Ah, não. Tá. Desculpa. Aqui foi erro meu mesmo. Obrigado. Aqui é NO2. Ah, tá. Não. Que bom que vocês me avisam. Eu não ia perceber, tá? Obrigado. Ali foi um equívoco meu mesmo, tá, gente? Aumentando a quantidade de NO2. Então, o produto, né, aumentando a quantidade, tá? Beleza. Se vocês perceberem alguma coisa aí, me avisem, tá? Porque escrevendo N2O4, NO2 aí é facinho de eu trocar. Foi? Viu? Achamos o ponto de confusão e já resolvemos. Foi? Imagina, tá? Eu quem agradeço. Bom, o que a constante de equilíbrio quer nos mostrar? Tá? Então, vamos lá. Constante de equilíbrio a gente já sabe que pode ser determinada em qualquer momento do equilíbrio químico, porque a concentração é constante. Então, a gente vai representar por uma letra
que não é o K, mas é muito comum de se colocar como K. Né? A gente põe lá o K. É muito comum a gente ter nos livros o K. Mas não é o K. Alguém sabe qual é a letra verdadeira para determinar constante? Constante de equilíbrio, constante de ionização, constante de acidez, constante de basicidade. Qual é a letra? É a letra grega, uma letra grega. Né? Alguém sabe qual é? Quem assiste filmes de universidades americanas lá tem esse símbolo bastante. Não? Alguém tem algum chute? Ou conhece? Não? O nome da letra, né? Agora eu não vou lembrar se é escrita com 2 P's ou não, mas é capa, né? Eu não sei, eu acho que é com 1 P só. Quando vocês assistirem os filmes americanos, lá vocês vão reparar que tem as sociedades lá, as irmandades, né? Tem lá os kappa pi, ômega kappa pi, você vê? Aí, essa aqui é o kappa, né? Então, para determinar a constante de equilíbrio, a gente usa o kappa. Mas é muito comum falar o K. Se aportuguesou, né? Enfim, se gregorizou, né? A coisa. Então, a gente usa o K normalmente, dá para entender que é o K, não tem problema, mas saibam que a letra originária, né, a letra... São 2 P's? Obrigado. Então, estava certa a primeira versão. Obrigado. Isso aí. Viu? Vocês estão fazendo os meus auxílios aí de dúvidas durante a aula. Tá. Então, o que determina a constante de equilíbrio, né? O que determina este K, né? Ou este K, tanto faz. Vai determinar uma relação entre a concentração de produtos e a concentração de reagentes, tá? Como que a gente vai desenhar o K, a constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos, tá? Então eu vou até inverter as letras aqui, ó. E aí quem são A e B são os coeficientes estequiométricos, tá? Então esses são os coeficientes estequiométricos que vão determinar. Perceba, ó. É uma operação matemática, né? É uma divisão. Então, se é uma divisão, nós temos um quociente. Quando o K for muito alto, significa o quê? Que o numerador, então a parte de cima, é muito grande. Quando o K é muito alto, significa que o numerador é grande. Quem é o numerador? O numerador é a concentração de produtos. Então, significa que a reação está tendendo a formar produtos. Tem mais produto do que reagente. Tá? Se o K for muito pequeno, significa que quem é muito grande? A parte de baixo, o denominador. Tá? Então, significa que o E quem é o denominador? Reagentes. Tá? Então,
concentração de reagentes. Significa que, se o K é muito pequeno, a gente tem uma quantidade muito grande de reagentes. Então, a tendência é que a reação não se converteu tanto. Boa parte ficou como reagentes. Então, o equilíbrio é atingido com uma concentração muito alta de reagentes. Então, o K vai, né, a constante de equilíbrio vai nos dar essa informação. Quem é que está prevalecendo na condição de equilíbrio? Ou seja, quando o equilíbrio é atingido, quem está em maior quantidade? Produtos ou reagentes? Aí vocês podem me perguntar, o que é muito alto, o que é muito baixo? Né? Isso vocês vão ver com mais produtos, a gente fala, pode fazer forma mais ou forma menos. Pode falar assim, Paula. Pode falar que o K muito alto forma mais produtos, né? Então, através da constante de equilíbrio, a gente determina que a reação formou uma grande quantidade de produtos. É que só tem que tomar cuidado, porque como a constante é calculada através de concentração, a gente costuma sempre referir a esse termo, concentração. Então, a concentração de produtos é maior ou a concentração de reagentes é maior, tá? Mas pode sim, sem problema. Tá? Beleza? O que é grande e o que é pequeno? A gente vai ver com as reações, tá? Isso pode interferir na entalpia da reação. Como a entalpia é uma relação, é uma propriedade extensiva, Christian, então o que quer dizer propriedade extensiva? Que se eu aumento a quantidade como é que eu posso dizer? A quantidade que eu coloco, ela aumenta, então se eu dobro, né, a reação, triplico a reação, ela dobra, triplica a quantidade de calor, né, como conceito geral de entalpia, a gente não tem uma relação direta com o equilíbrio no sentido de quando ele é atingido, porque o quanto ele é atingido é o quanto é consumido. Mas, claro, se eu colocar uma quantidade em excesso de alguém, for calcular essa quantidade em excesso de alguém, aí eu posso ter uma relação, mas ela não é direta, tá? Ela pode interferir, mas aí fica mais distante, tá? Não tem uma equação assim que a gente faça essa conversão de uma forma tão linear assim. Tudo bem? Não sei se eu expliquei ou não. Tá? Beleza? Por isso até a gente vê geralmente assim, termoquímica num bloco, né? Às vezes, e vê cinética e equilíbrio em outro, mas pode ter assim, a gente pode estabelecer uma relação, mas ela fica bem mais distante que as outras. Quando a gente fala em grande e pequeno, ou alto e pequeno, né? Esses números não são tão simples, tá? Tem gente que estabelece 10 ao cubo, que é 1000, e 10 a menos 3, então, que é 1000, né? Nessa faixa, aí dentro, fora disso, seria muito grande ou muito pequeno. Mas depende muito, tá? A gente tem que observar a reação, conhecer e trabalhar em cima disso. De qualquer maneira, a gente vai começar, antes de trabalhar com valores, a gente vai começar a trabalhar com montagem da equação, tá? Então, ó, eu vou pedir para vocês que vocês tentem fazer o item C, tá? Claro, professor, tem pegadinha? Tem. A intenção é que eu quero trabalhar com vocês os conceitos envolvidos na montagem de uma constante de equilíbrio. Mas eu vou pegar o mais complexo aqui de todos para a gente trabalhar tudo num exemplo só. Depois vocês fazem as outras que são mais simples, tá bom? Então vamos lá. Item C, montar a constante de equilíbrio. Constante igual concentração de produtos sobre concentração de reagentes, tá? Vamos até 40, perto de 1,45, aí vocês vão me dando uma resposta, né? Nem precisa de 10 minutinhos, uns 5 deve dar, mas para vocês fazerem com calma, e aí a gente trabalha com esses conceitos. Vão me avisando conforme forem terminando, e aí quando o pessoal terminar aí a gente já começa a resolver. Podem montar dentro das possibilidades de vocês. Eu vou deixar vocês fazerem e depois a gente explica. Na verdade, tem mais de um tipo de constante, tá? Mas montem como vocês acham, depois a gente coloca os pontos daí.
Vamos lá, pessoal? Vamos tentar montar aqui. Bom, eu vou montar para vocês como, teoricamente, a gente colocaria a constante, tá? Então, com essa relação que a gente fez, produtos sobre reagentes, né? Relação de produtos e reagentes. Então, a constante de equilíbrio, e aí vocês depois vão ver que existe um subíndice aqui, né? Um C, um P aqui embaixo, eu já explico o que é uma divisão ou um quociente entre produtos e reagentes, tá? Aqui só, desculpa, gente, acho que foi um erro de digitação. Acho não, foi, né? Um erro de digitação aqui meu. É equilíbrio. Isso não é uma pegadinha, não. Isso é só uma falha. Pronto, beleza, tá? Produtos sobre reagentes. Então, vamos lá. Quem são os meus produtos? Né? O sal duplo, né? O óxido duplo, na verdade, elevado a 1, não precisaria colocar, mas eu só vou colocar para mostrar para vocês, né, que eleva o coeficiente, vezes o H2, também elevado a 1. Em relação aos produtos, né, desculpa, aos reagentes. Quem são os reagentes? Concentração de NaOH vezes a concentração de alumínio vezes a concentração de água. Tudo isso elevado a 1, porque todos os coeficientes são 1. Certo? Beleza. Então, teoricamente, essa seria a representação da constante de equilíbrio. Teoricamente, por quê? Porque a constante de equilíbrio, vai levar em consideração concentrações. Na verdade, se a gente for estudar concentração, equilíbrio químico nas origens, ou seja, na definição dos termos, ela leva em consideração a atividade de cada coisa. O que é atividade? Então, vamos voltar lá na semana passada, que a gente falou que os íons são solvatados na solução. Tá? Então, a atividade leva em consideração qual é a quantidade de interações que esses íons têm uns com os outros. Tá? Só que isso é um detalhismo muito grande para o que a gente precisa aqui. Então, a gente pode desconsiderar a atividade, né, e levar em conta que a atividade é igual à concentração. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai levar em consideração que a gente tem interferências nulas. Tá? Mas saibam que a origem do equilíbrio químico vai estudar as atividades e não as concentrações. Mas a gente vai chamar tudo de concentração. Beleza. Quem é levado em conta nas concentrações aqui? E aí, essa é a origem, né, dessas exclusões que a gente vai fazer, é dos termos de atividade. Quer dizer, são as relações dos tipos de interação. Tá? Quando a gente tem uma substância pura nas chamadas fases condensadas, né, e aí, para quem não lembra, fases condensadas, sólido e líquido, né, a gente tem, por exemplo, qual é a concentração do alumínio no alumínio? 100%, né? Então, quando a gente tem esse tipo de colocação para as fases condensadas, eu não vou entrar no mérito agora, senão vai dar muita confusão aqui nas ideias, mas quando a gente tem para sólidos e para líquidos, a gente vai considerar que a atividade é igual a 1, tá? E essa atividade sendo igual a 1 é muito semelhante à concentração. Então, para sólidos e líquidos, a concentração vai ser igual a 1. Consequentemente, eu não vou levar em consideração as concentrações de sólidos e de líquidos. Quem são sólidos e líquidos aqui? Vamos lá. Ó, alumínio, água e, por enquanto, só. Então, alumínio, eu tiro, que ela vale 1. Não vale 0, né? Se valesse 0, anularia a equação, porque teria um termo 0. E água também é 1, tá?
Aí, o que acontece com as outras substâncias? Bom, para os sistemas aquosos, a gente já viu na semana passada, né? A gente entendeu que o sistema aquoso, ele tem uma concentração, depende da relação, né? Soluto solvente. Isso a gente já sabe, né? Uma relação soluto-solvente, então, para cada sistema aquoso, existe uma concentração. Então, a concentração tem um valor determinado. A igual a 1 significa atividade, tá? Então, essa atividade que é semelhante à concentração sendo igual a 1, então a gente pode dizer que atividade igual a 1, a concentração é igual a 1. Por quê? Porque o sólido, quanto tem do sólido nele? 100%. Quanto tem do líquido nele? 100%. Então, não é uma concentração, né? Não é uma quantidade em outra. Então, a gente considera como sendo tudo 1, por isso que a gente anula esses termos da equação, tá? Agora, aquoso, né? Aquoso é uma relação soluto-solvente. Então, consequentemente, a gente vai ter uma relação que dá um valor de concentração, né? Então, para cada sistema, uma concentração. Quanto que colocou, quanto que tem, e aí vai, quanto que sobrou. E para os sistemas gasosos, né? O que acontece aqui com os sistemas gasosos? Para os sistemas gasosos, a gente tem uma fase que a gente não é uma fase condensada, ela está aleatório, ocupa um espaço muito maior do que a quantidade que ali existe, porque as interações intermoleculares são mínimas, né? Então eles estão ali como sistemas chamados de gases ideais, então cada molécula é independente da outra, e nesse caso aqui, cada gás gera uma quantidade de pressão. Então, para cada sistema gasoso que a gente chama a pressão exercida por cada gás de pressão parcial. Tá? E pressão parcial pode permitir que a gente faça uma relação com concentração. Importante. Pressão parcial e concentração não são iguais. Mas tem relação. Tá? Por quê? Imagina só, eu tenho 70% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Qual deles exerce mais pressão? Nitrogênio, né? Tem mais moléculas, mais agitação, mais choques entre as paredes, então ele gera mais pressão. Então a pressão total do recipiente é mais influenciada pelo nitrogênio do que pelo oxigênio. Então quer dizer, a quantidade de nitrogênio maior gera mais pressão. Então a concentração do nitrogênio também é maior. Tá? Então tem uma relação de um com o outro, mas não são valores iguais. Pressão em unidades de pressão, concentração em unidades de concentração. Tá? Então, esses termos se mantêm. Consequentemente, a gente tem, então, que a constante de equilíbrio aqui é representada por concentração da solução de óxido de sódio e alumínio vezes a concentração de H2 sobre a concentração de NaOH, que é um sistema aquoso, tá? Percebam o seguinte, nesses casos aqui, tudo por concentração. Este K, quando não tem nada, né, aqui embaixo, a gente vai falar que a gente está falando de Kc. E o que é o Kc? É a constante de equilíbrio que leva em consideração as concentrações. Tá? Se eu não tivesse o C, eu poderia ter outros valores. Aqui para nós, para estudar equilíbrio químico, dois importam para a gente. Kc e Kp.
E o que é o Kp? Kp leva em consideração apenas a pressão parcial. Tá? E o que é a pressão parcial? Pressão parcial é a pressão exercida por cada um dos gases. Só que quando a gente vai falar de Kp, a montagem da equação é diferente. O que acontece quando eu monto por Kp? Então, você fala assim, determine a constante de pressão parcial, determine Kp. Constante de pressão parcial só leva em consideração os gases. Então, vamos olhar. Nos reagentes, tem algum sistema gasoso? Não. Então, vai ser todo mundo com atividade igual a 1, ou seja, todo mundo desconsiderado. No sistema, nos produtos, tem alguém gasoso? Tem o H2 gasoso. Então, a única coisa que vai existir é que o Kp é a pressão parcial do H2. No numerador, sobre 1, é a mesma coisa que ele mesmo. Então, a mesma equação ali tem um valor de Kc e um valor de Kp, porque os sistemas são heterogêneos, são diferentes. Tá? Então, só para vocês saberem, esse Pzinho aqui determina pressão parcial. Pressão parcial é como se fosse concentração de gás, né? Concentração dos gases, quantidade do gás que exerce influência naquele sistema, tá? É diferente porque só considera a concentração dos... Isso, exatamente. Na verdade, né, tem que tomar cuidado com isso, porque a gente confunde muito dois pontos. Concentração de gases é em mol por litro. Então é Kc. Deixa eu até escrever isso aqui. Concentração de H2 gasoso em unidades de concentração, mol por litro. Tá? Deixa eu só representar aqui. Tá? Unidades de concentração. Então, aqui eu determino, com estes valores, eu posso determinar Kc. Pressão parcial de H2 é em unidades de pressão. Por exemplo, atmosfera ou milímetros de mercúrio, tá? ATM, milímetros de mercúrio e tudo mais. Isso aqui são unidades de pressão. Consequentemente, eu determino Kp. Tá? Mas isso é para os sistemas gasosos. Para a concentração de soluções aquosas, só tem concentração, não tem pressão parcial de solução aquosa. Por quê? Aí entra num outro ponto que a gente não vai aprofundar. O líquido, ele tem uma quantidade de moléculas muito pequena que sai desse líquido e vai exercer pressão parcial na parte gasosa do sistema. Então, a gente não considera que esse líquido vai exercer uma pressão parcial sobre o meu sistema. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar isoladamente. Quem é cada um deles, né? Hidrogênio, hidrogênio gasoso, sistemas aquosos, sólidos e líquidos. Tudo bem até aí? Professor. Oi, diga. Então, o Kc, ele, quando eu for montar a constante, né, eu posso levar em consideração diferentes estados da matéria. Então, não tem uma divisão assim. Por exemplo, o Kp, no caso, é só para gases, né? Mas o Kc eu posso colocar, tipo, o aquoso, o líquido, o gás, tudo assim. Não, líquido não, porque o líquido, lembra, a gente viu aqui, né? Que vale um. Isso. Então, na verdade, assim, se quiser ter um resumão, né, da coisa, para Kc, você vai levar em consideração sistemas aquosos, né, com soluções aquosas, e sistemas gasosos que podem ter concentração. Para fazer o Kp, só vai levar em consideração sistemas gasosos, ou seja, são os únicos que têm pressão parcial. Disso tudo, tá, beleza? Não sei se ficou claro, mas disso tudo, a gente... então, beleza.
a gente vai depois ver, a gente não, né? Vocês vão ver em outras disciplinas, constantes de equilíbrio para ácidos, então é Ka, constantes de equilíbrio para bases é Kb, constantes para água, KW, constantes para produto de solubilidade é KPS, então tem K para tudo, né? Então, sabendo montar, você monta para qualquer sistema, você estuda para qualquer sistema. Só que, claro, tem que ter essa atenção de o que é o meu sistema? É um sistema gasoso, um sistema aquoso? O que a gente tem ali dentro dessa reação, tá? De qualquer maneira, se vocês olharem os outros dois que ficaram, eles são bem mais simples, né? Daí, por exemplo, nesse primeiro sistema aqui, no A, eu vou deixar para vocês fazerem esses dois. No A, a gente tem um sistema gasoso, que dá para montar Kc e Kp. No B, dá para montar Kc e Kp também, só que, perceba, ó, a única coisa que vai levar em consideração é o O2 gasoso, porque o restante é todo sólido, né? O estrôncio, o carbono e o carbonato. Então, são todos sólidos. Então, a gente só tem um oxigênio gasoso ali, que vai interferir nessas constantes de equilíbrio, tá? Por enquanto, tudo bem. Eu sei que é bastante coisa, bastante informação. Até vai ficar coisa que a gente não vai falar hoje tão aprofundadamente. Tudo certo? Então, tá bom. Tá? Bom, tudo bem? Então, beleza. Profesor, una pregunta. Claro, no me quedó claro cómo se fue la concentración. Desculpa, não te ouvi o começo, acho que cortou um pouquinho, Diego. Es que en los gases no me quedó claro lo de la concentración. Eu acho que ficou Profesor, sem... que no me concentración de los gases. O nome da concentração... Ah, não ficou claro a concentração dos gases. Tá. É isso? Concentração de gás é mais ou menos assim, ó. Tá? Não sei se foi isso, tá? Se não foi isso, você me corrige. Já atendo o chat aqui, tá? É isso? Então tá bom. Concentração de gases, então vamos imaginar assim, ó, concentração de H2 gasoso, tá? Imagina um recipiente. Um recipiente com um pistão aqui fechado. Hoje está melhor, não é um cumbuca, hoje é uma lata de lixo, tá? Imagina que a gente tem lá um gás, né? Depois vocês vão juntando essas imagens aqui. H2. Então tem H2 ali no meio. Um monte de H2. Esse H2, ele vai gerar uma pressão. Então, ele tem uma pressão parcial, que é natural dos sistemas gasosos. Tudo bem. Até aí, beleza. Então, isso não é concentração. Concentração significa que eu tenho uma quantidade de H2 aqui dentro. Tá? Então, quantos mols de H2? Não sei. Né? Então, uma quantidade ali dentro. Em um determinado espaço. Em um determinado espaço. Um determinado volume. Então, a gente tem ali numa quantidade de litros. Então, se eu fizer uma conversão e trabalhar com essa quantidade nesse espaço, eu tenho a concentração em mol por litro. Se eu não fizer essa conversão, eu tenho uma relação através de um manômetro, por exemplo, quantos ATM. Então, aí é uma pressão parcial. Tá? Então, uma coisa é concentração, outra é pressão parcial. Tem equações que convertem uma na outra, mas, por enquanto, não é de nosso interesse. Expliquei ou não? Quando vocês veem aí se está claro ou não. Sim? Tá? Mesmo assim, se ficou em alguma coisa em aberto, me perguntem, tá? A Thaís perguntou semana que vem, por se a prova tem aula. Não, semana que vem é a aula de entrega. Na verdade, assim, Thaís, vocês têm o horário de aula para fazer a prova, né?
Se quiserem fazer antes, entregar antes, tudo bem. Se vocês não tiverem tempo, não puderem, vocês têm o horário da aula para fazer. Então, né, a ideia é que vocês tenham o horário ali para resolver as questões, né, ou atividade, enfim. Então, daí não tem aula síncrona, tá bom? Imagina. Por enquanto, mais alguma dúvida, pessoal? Como podemos cabeça relacionada com a temperatura? Sim. A gente vai ter algumas relações com temperatura, né, a gente vai ver as variáveis dentro das constantes, mas por enquanto a gente só vai trabalhar com a equação química e a constante, né? A gente depois vai estabelecer essas relações aí que cada uma pode ter com variação de temperatura e tudo mais, mas sim, está associado a temperatura da reação. Então, sempre que eu vou determinar uma constante de equilíbrio, eu tenho que determinar a que temperatura ela foi medida. Porque se eu variar a temperatura, eu vario a condição de equilíbrio também. Tá? Na verdade, imagina, que isso. O que eu ia explicar para vocês? Ao invés de trabalhar nessa ordem, vou inverter novamente. Essa parte aqui, ó, que é a nossa segunda e terceira parte da aula, eu vou deixar como forma assíncrona, que são 2 exercícios, né? Para a gente calcular quantidades no equilíbrio. Porque daí eu vou passar para a avaliação de perturbação do equilíbrio, que é um princípio que vai mostrar isso para a gente. Como é que a temperatura varia, como é que cada sistema se comporta com variação de temperatura, pressão e adição de algum determinado reagente. Tá? Vamos olhar o seguinte, ó. Eu vou dar uma lida no exercício com vocês, só para determinar aqui algumas condições, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, aqui só tem remoção e adição, eu vou inserir um fator de temperatura para aproveitar e responder a colocação da AID também. A reação, né, do óxido nítrico, que é o intermediário de produção do ácido nítrico, então ele é produzido pela oxidação controlada da amônia. Suponha que você precise aumentar a quantidade de NO produzida diariamente no equilíbrio, e ele dá o equilíbrio para nós. Então, ele deu a equação do equilíbrio aqui, que é 4NH3 mais 5O2, equilíbrio 4NO mais 6H2O, tá? E aí ele pede que a gente avalie os efeitos sobre cada concentração, né, do equilíbrio com algumas condições aqui. Então, o que ele faz para a gente? Eu vou grifar aqui o que a gente vai analisar. Remoção de NO, adição de NH3 e adição de água. Tá? Vamos pensar o seguinte. A gente costuma olhar de uma forma bem direta, né? Aumentou, diminuiu, tá? Mas vamos tentar entender o seguinte, o que acontece isso no gráfico de equilíbrio, tá? Então, eu não vou desenhar todos os reagentes aqui, mas senão vai ficar 4 linhas aqui confusas, né? Porque é 4, 5 e 6 a proporção. Mas vamos simplificar por aquelas 2 linhas que a gente viu lá no começo, tá? Uma de consumo e a outra de formação, tá? Consumo e formação. Se eu deixo continuar, isso aqui vai eternamente constante porque atingiu o equilíbrio, que foi o nosso objetivo da aula de hoje, né? Entender onde se atinge o equilíbrio. Quando eu perturbo o equilíbrio, ou seja, eu adiciono alguma coisa, eu tiro alguma coisa, isso deixa de ser constante. Então, por exemplo, eu adicionei alguma coisa aqui do azul, né? Então, aumentei a quantidade, ó. Se eu aumentei a quantidade, ele vai tender a quê? A consumir essa quantidade nova, tá? Vai tender... desculpa, né? Se eu aumentar a quantidade... Vamos fazer na ordem aqui para ficar mais claro. Se eu aumentei a quantidade de verde, que é meu reagente, coloquei mais reagente lá para frente, ele vai tender a consumir essa quantidade de reagente, tá? Só que ele vai tender a consumir a partir dessa quantidade que já existia. Então, quando ele criar um novo equilíbrio, ó,
é diferente desse que já tinha aqui anteriormente. Perceba, ó. Este outro caminharia por aqui. O equilíbrio de verdade está caminhando numa quantidade maior. Por quê? Porque eu adicionei uma quantidade de reagente. Consequentemente, eu vou formar um pouco mais de produto, que também, né, vai ser quantificado. Só que ele vai permanecer nessa quantidade maior formada. Quanto seria o equilíbrio agora? Essa quantidade maior. Quanto seria o anterior? Quantidade menor. Ou seja, em resumo, se eu adiciono uma quantidade de alguma coisa, eu perturbo o equilíbrio. Se eu retiro a quantidade de alguma coisa, eu perturbo o equilíbrio. O que é perturbar o equilíbrio? É mudar depois que as concentrações já estão constantes. Quando eu faço isso, existe um... Opa, aqui embaixo estaria com a temperatura, mas tudo bem. Quando eu faço isso, existe um princípio, não sei se vocês vão lembrar o nome, que é o chamado princípio de Le Chatelier. Tá? O princípio de Le Chatelier diz que toda perturbação tem que ser compensada, gerando um novo equilíbrio. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter um equilíbrio novo formado pela compensação. E aí, quando é compensação, vamos pensar o seguinte, ó, o item A fala para a gente, se eu remover NO. Então, imagina o seguinte aqui, ó. NO está aqui colocado. Se eu tirei NO, se eu tiro NO do meu sistema, qual que é a tendência do sistema? Olhar e falar, peraí, estava tudo estabilizado, tirou NO. O que ele precisa fazer para compensar? Formar mais NO. Né? Então, se ele vai formar mais NO, então vamos ver aqui. Ó. O passo 1, tirou NO. Passo 2. O sistema precisa compensar isso. Se o sistema vai compensar isso, qual que é o passo 3? Formar mais NO. Então, quem é que forma NO? Se o NO é produto, quem forma? Os reagentes. Concorda comigo? Se são os reagentes que precisam se consumir mais para formar mais NO, deixa eu baixar esse exercício aqui para não confundir agora. Se são os reagentes que consomem para formar mais NO, significa então que se eu removi NO, eu tirei NO, eu vou consumir NH3 e O2 para formar mais NO. Então significa que remoção de NO resulta no consumo de reagentes para formar mais NO. Então, quando eu removo NO, a pergunta dele, né, é tudo em relação ao que acontece com o efeito da concentração no equilíbrio. Eu removo NO, eu diminuo a concentração de NH3 e diminuo a concentração de O2, né? O2. Uhum. De O2, que são os meus reagentes. Tá? Sei que às vezes parece confuso, fazendo muita coisa, não sei o quê, mas isso, conforme vocês vão lendo, vai fazendo mais sentido. Tá? Só para concluir o raciocínio, eu vou falar para vocês a questão da temperatura, já que vocês tinham perguntado. Uma reação de oxidação ali, então
NH3 mais O2, que entra em equilíbrio com NO e água, né? São os coeficientes 4, 5, 4, 6. Toda reação de oxidação, né, ou pelo menos a maioria delas, é uma reação exotérmica. Então, é uma reação que libera calor, tá? Isso aqui pode ser representado de diversas formas, né? A gente pode representar aqui a reação tem um ΔH, que é uma entalpia que a gente vai ver no nosso terceiro bloco. Entalpia menor que zero, tá? Então ela é exotérmica, libera calor. A gente pode escrever, né, que a reação é exotérmica e libera calor, mas o mais importante de tudo é, se ela libera calor, então, significa que o calor aqui é um produto, né? Então, liberação de calor. Eu vou colocar como se o calor fosse um produto. Se o calor for um produto, ou seja, ele for liberado, eu vou fazer uma analogia da mesma maneira. Ó. Se eu aumento a quantidade de calor do meu sistema, se eu dou calor para ele, ele tende a ir para o outro lado. Ele tende a ir para o lado dos reagentes. Se eu tiro calor, né, se eu esfrio o ambiente, ele tende a formar mais calor. Então, ele tende a formar mais produtos. Então, eu vou ler da mesma maneira, né? Como vocês me perguntaram aí a questão da temperatura. Depende da reação. Se ela for exotérmica, se ela liberar calor, quanto mais calor eu dou, ela faz sentido inverso. Agora, se ela tende a liberar calor e eu favoreço isso, vou esfriando o sistema, vai liberando, vai esfriando, vai liberando, vai esfriando, significa que tende a consumir esses reagentes, tá? Então, em resumo, essa é a relação com temperatura. Tem muito mais coisa? Tem, tá? Mas a gente não vai trabalhar com isso agora, porque a ideia é que vocês conheçam os fundamentos de equilíbrio e, claro, as perturbações possíveis. E aí, claro, perturbação pode ser vario concentração, adiciono alguém, retiro alguém, muda a temperatura, tá? Eu vou, só resumindo a questão final. Vai ficar aqui um exercício para vocês tentarem fazer sobre perturbação de equilíbrio, tá? E esses dois tópicos aqui, então, que são como se aplica a constante de equilíbrio, eu vou deixar de forma assíncrona para montar para vocês, porque vai demorar um pouco, não vamos fazer isso em 5, 10 minutos, até porque gera muita dúvida, porque é cálculo também, tá? Então eu vou deixar para vocês, mas eu não vou cobrar na avaliação, tá? Então não se preocupem quanto a isso, vou deixar para vocês poderem fazer com calma e entenderem o que estão fazendo. Não é para fazer para a prova, é para fazer para entender o que está fazendo. Podem tirar dúvida, claro, de qualquer maneira, tá bom? Bom, dos sistemas de hoje, que eu sei que tem muita informação e equilíbrio é assim mesmo. Ficou alguma dúvida? Ficou algo em aberto? Algo que vocês queiram que retome? Tudo certo? Tudo bem, então tá bom. O item A vai dar 0,0. Qual item, Gabriel? Dessas que a gente não resolveu aqui, você diz? Essa aqui, você diz a constante de equilíbrio? Ah, essa aqui não, essa aqui não tem valor. Não tem como ter valor porque a gente só pode determinar valor com o valor de concentração, tá? Determinar a constante é desenhar a constante. É isso que a gente fez. A gente terminou o exercício aqui, tá? É a constante de equilíbrio. Se a gente não tiver valor de concentração, não tem como calcular, tá? Porque daí a gente tem que saber quanto foi adicionado na reação, quanto foi consumido, né? Que na verdade seria esses itens que a gente não trabalhou. Então não tem valor associado. É montar a equação só com os dados da equação química, tá? Beleza? Ah, não tem relação com massa molar, tem relação com concentração. Aí eu posso fazer uma reação, você faz outra, e aí a gente vai calcular quanto deu de equilíbrio, porque vai consumir naquela proporção sempre. Só que eu não sei quanto que vai consumir da sua nem da minha, porque eu não sei quanto que cada um colocou, tá? Beleza? Então tá bom.
Mais alguma coisa, pessoal? Que ficou? Querem tirar dúvida, aproveitar? Não? Não? Bom, mas de qualquer maneira, né? Podem aproveitar aí as dúvidas no decorrer aí da fim de semana. Preguntar. Oi, diga, Diego. Nos va a preguntar, por ejemplo, lo que yo entendí de la constante de equilibrio es más bien como teórico, no es tan de ejercicios. Isso, na verdade, assim, o que tem bastante cálculo é essa parte que a gente não fez hoje, que é a parte de como determinar efetivamente o valor numérico dela, né? Mas aí seria, digamos assim, eu gosto de dividir isso em duas aulas. Como vocês só têm uma de equilíbrio, prefiro que vocês entendam meio equilíbrio do que fazer o valor. Mas eu vou deixar isso como material também para vocês entenderem como é que se calcula uma constante de equilíbrio, tá? Bom, Profesor, la oi, diga, pregunta, pode falar. aumenta la temperatura también puede afectar el equilibrio, ¿cierto? Sim, tanto é que a maioria dos exercícios, por exemplo, esse aqui, né, 1200 Kelvin. Então, qual temperatura a gente usou para determinar esses dados? Porque quando a gente precisar de valores de tabela, cada temperatura vai dar um valor para a gente. Tá? Muito obrigado, professor. Nada, imagina. Pessoal, então, se nenhuma dúvida mais, mas claro, né, se tiver, por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado. Tá? Um bom fim de semana para vocês. Eu disponibilizo até o começo da semana a avaliação e vocês têm aí até a aula que vem. Então, a aula que vem a gente não se encontra sincronamente, a gente se encontra sincronamente dia 4, tá? Mas, de qualquer maneira, vocês têm meus contatos, beleza? Bom fim de semana, muito obrigado, tá? E bom descanso aí também para vocês, beleza? Até mais. Até mais, professor. Até mais, gente. Eu que agradeço. Valeu, até mais. Obrigadão. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado vocês.